Sabe o que são holofotes? São aqueles canhões de luz, né, que iluminam e tal. São geralmente usados em shows, né? Usados em shows. Esses shows aí, a que vocês assistem, sertanejos e tal, esses caras famosos, eles têm holofote, show de rock também, Rock in Rio, cheio de holofote lá, né? Então, olha só, holofote e esquecimento. Se você perguntar a uma pessoa na rua, olha só, holofotes e esquecimento são antônimos, a pessoa vai dizer, pô, claro que não, cara. Claro que não. Sem contexto, isso aqui nunca vai ser antônimo. Sem contexto, concorda? Sem contexto, nunca vai ser antônimo. Agora, se eu criar uma situação para você, olha só, a Anitta está sob os holofotes, enquanto Ludmilla já caiu no esquecimento, entendeu? Então, estar sob os holofotes é estar fazendo sucesso, né? E esquecimento é o contrário. Então, o contexto pode fazer palavras que não são antônimas tornarem-se antônimas. Entenderam isso? O contexto pode fazer palavras que não são antônimas tornarem-se antônimas, tá? Que é o que geralmente a FGV faz. Dificilmente a FGV vai te dar o mole de colocar, por exemplo, claro e escuro, entendeu? Alto e baixo, né? Luz e trevas, podem colocar, de vez em quando colocam. Mas eles colocam muito essa chamada antonímia contextual. O que torna essas palavras antônimas é o contexto. Um ótimo exemplo que eu sempre cito para vocês de antonímia contextual é aquela música Eduardo e Mônica. Conhece aquela música? Ele fica comparando Eduardo e a Mônica a música toda, não fica? Você pode reparar que ele sempre diz o seguinte, ó, a Mônica era inteligente e o Eduardo era meio burrinho, entendeu? Só que ele não usa as palavras inteligente e burrinho, não. Né? Ele fica fazendo essa oposição pelo contexto. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ele fica estabelecendo a oposição entre os dois por meio de algumas frases, sem usar necessariamente palavras antônimas, tá? Então, cuidado com os antônimos, porque eles podem ser antônimos contextuais. A propósito, se numa frase ele emprega antônimos, ele está usando uma figura de linguagem chamada antítese. Então, ele pode falar assim, assinale a opção em que se reconhece um jogo de antônimos ou assinale a opção em que ocorre antítese, que é uma figura de linguagem que acontece quando você emprega os antônimos. Legião Urbana de novo, ó. Já estou cheio de me sentir vazio. Percebeu o antônimo? Já estou cheio de me sentir vazio, isso é antônimo, tá? Se você usar antônimos, você está usando antítese, tá legal? A FGV, com as suas vaidades, pode falar assim, ó, presta atenção, uma vez caiu com esse nome. Aí você imagina um aluno que não sabe o que é isso. Imagem antitética. É antônimo, entendeu? Identifique a opção em que se reconhece uma imagem antitética. Antitético é antítese, antítese é antônimo. Quando eu falo para você, tu que um dia já foste luz, hoje só és trevas. Isso é uma imagem antitética, entendeu? Imagem antitética acontece quando você empregou uma antítese. E a antítese acontece quando você empregou antônimos, tá? Eu estou explicando esses nomes feios para você e torcendo do fundo do meu coração para que eles caiam, cara. Sabe por quê? Porque se ele falar assim, ó, assinale a opção em que ocorrem antônimos, o seu concorrente pode acertar, não pode? Mas se cair imagem antitética, duvido, e de vez em quando cai. Eles botam imagem antitética, em vez de falar humor, falam jocoso, entendeu? Então esses nomes feios aí de vez em quando aparecem na prova da FGV, tá? Vamos ver essa questão aí, pessoal? Eu acho que ele fez isso, eu acho, tá? Que ele usou antonímia contextual. Quer ver? Vamos lá. Assinale a opção em que o conteúdo do cartaz não se estrutura em antônimos. Ó, para você se identificar, eu sou desatento, cara, de verdade. Quando eu leio o enunciado de uma questão, eu quero fazer muito rápido. O que acontece? Eu pego 10 questões, faço rapidinho, acerto todas. Aí eu fico viciado. Aí eu vou fazer isso com a FGV, eu só me dou mal. Você tem que prestar atenção ao seguinte, ele quer a opção que não se estrutura em um antônimo. Ele quebrou o galho, sublinhou para você. Não sublinhou? Está sublinhado, está indicado. Cara, há muita gente que não presta atenção nesse detalhe, sabia? Para piorar, você olha para as opções, parece que há antônimos em todas, né? E aí a pessoa começa a ficar em dúvida com relação a isso. Então preste atenção, tá? Assinale a opção em que o conteúdo do cartaz não se estrutura em antônimos. Essa questão vai ser de extrema utilidade para nós, para você perceber o que é a tal da antonímia contextual. Porque em algumas eu acho que ele colocou antônimos bem óbvios, não foi? Mas outras nem tanto. Tanto que eu acho que você ficou em dúvida em algumas respostas, não ficou? Porque ele está usando antonímia contextual, entendeu? Aí você fica na dúvida. Sem contar outra coisa, cara, as pessoas que confundem... são antônimos, por exemplo. A menina cismou outro dia que almoçar era antônimo de jantar. Almoçar e jantar não são antônimos, cara, concorda? Não há uma relação antonímica quanto a isso. Uma coisa não exclui a outra, né? Não há uma relação de antônimos aí. Mas vamos lá, olha só. Assinale a opção em que o conteúdo do cartaz não se estrutura em antônimos. A letra A.
olhe sempre para o céu, mas não esqueça os buracos da terra. Qual é a antonímia aí? Céu e terra. Mas observa, eu nem diria para você que as palavras céu e terra são antônimas de fato, né? Só que entenda a mensagem que isso passa. Olhe sempre para o céu, mas não esqueça dos buracos da terra. Ou seja, é como se eu dissesse, vislumbre sempre o futuro, mas não se esqueça do agora, entendeu? Há uma mensagem implícita nisso que se reforça numa imagem antitética também, né? A letra B, deixe sempre para trás o que não te leva para frente. Essa foi legal, porque trás e frente aí quebraram um galho, tá? Olha como é que se escreve trás, tá? Com S. Trás com Z é de trazer, tranquilo? Altos estão os preços, baixos estão os salários. Altos e baixos aí são antônimos, né? Altos e baixos são antônimos, tá legal? Não me traga verdades, me traga dúvidas, essa é a resposta. Concorda? Porque não há nenhuma relação antitética aí, beleza? Diga-me de onde vem e para onde vai. Vem e vai. Vou falar qual foi sua dúvida, tá? Você ficou na dúvida entre a A e a D, porque a letra A e a letra D não apresentam antônimos óbvios, né? Não há antônimos óbvios nem na A nem na D. Só que observa, na letra A, quando ele fala olhar para o céu, significa olhar para cima, enquanto buracos da terra significa olhar para baixo. Então ele faz uma oposição aí, é a tal da oposição contextual, tá? Agora na letra D de dado, não há relação antonímica não, pensa bem. Não me traga verdades, me traga dúvidas. Para que fosse antônimo, fala a verdade, tinha que ser não me traga verdades, me traga mentiras. Aí seria antônimo, né? Agora, verdades e dúvidas não são antônimos não, tá? Já que estamos brincando aqui de antônimos, vamos lá. O antônimo de verdade é mentira, certo? E o antônimo de dúvida qual é? Certeza, entendeu? O antônimo de verdade é mentira. E o antônimo de dúvida é certeza, entendeu? Certeza e dúvida são antônimos, né? Então, quando o cara fala, não me traga verdades, me traga dúvidas, isso não é antonímico, não. A verdade, ela se contrapõe semanticamente à mentira, enquanto a dúvida se contrapõe semanticamente à certeza, entendeu? Então, não são antônimos, não, tá? Entendeu a questão aí, pessoal? Para quem não estava acostumado, não tem que estar muito atento, cara. Tem que prestar muita atenção, não tem? Porque são muitos detalhes pequenos, né? Eu tenho que saber o que é antonímia contextual, eu tenho que perceber que as antonímias não serão óbvias, né? Se o cara só reconhece antônimo óbvio, ele até consegue descartar alguns aí. Ele consegue descartar a letra E, ele consegue descartar a letra C, consegue descartar a letra B, porque na B o cara falou lá, trás e frente, bem óbvio, né? Na letra C ele falou altos e baixos. Na letra E ele falou vem e vai. Aí restaram duas. Esta foi legal, geralmente restam todas. Você fica assim, ó, pô, eu tô achando todas legais aqui. Cuidado, é tudo prática, tá? A questão 3, olha qual é o problema dela. Ela é uma questão extremamente fácil, só que é difícil entender o que ele quer, não é? Está difícil entender o que a questão quer. Eu vou te dar uma sugestão. Nessas questões em que eles empregam 2 pontos, está vendo? Olha as opções. Para professores, não me bote de castigo, tal. Essa questão já apareceu algumas vezes já, tá? Ele quer que você reconheça o seguinte: o que vem após os 2 pontos é uma frase, tá legal? É uma frase. E aí, a quem você acha que essa frase seria dirigida? Entendeu? Se a resposta for o que vem antes dos 2 pontos, é a resposta certa. Entendeu qual é a questão? Então, ó, para, tá? Não é quem diz, é quem ouve, tranquilo? Agora, olha o enunciado da questão. Todos os dizeres dos cartazes a seguir se dirigem especificamente a alguém. Pessoal, se eles se dirigem a alguém, eles não estão pedindo aí o emissor, tá? Emissor é quem está dizendo. Eles querem que você identifique o receptor, entendeu? Não querem que você identifique o emissor, querem que você identifique o receptor. Vamos colocar assim, ó. Emissor é quem diz, receptor é quem ouve. Mas espera aí rapidinho, e se for um texto escrito? Olha para cá. Emissor é quem escreve, receptor é quem lê. Tudo certo? O emissor é a primeira pessoa do discurso, o receptor é a segunda pessoa do discurso, tá legal? Então, nessa questão aí, ele quer que você identifique a opção em que o receptor foi corretamente indicado, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, estudem mais, quem é o receptor dessa frase? Um motorista de ônibus? Não, são os alunos, né? Entendeu?
Então, por exemplo, se você fala assim, passa a bola, o receptor dessa mensagem é o cara que está jogando futebol com você, entendeu? Então, professor, pode repetir? É óbvio que aí o receptor é o professor, entendeu? Então, o que ele faz aí? Ó? Todos os dizeres dos cartazes a seguir se dirigem especificamente a alguém. Esse alguém aí, se quiser puxar uma setinha, você bota aí, receptor, tá? Há um tipo de pessoa. Assinale a opção em que o destinatário, né, destinatário é o receptor, tá? Está bem identificado, tranquilo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de baixo para cima essa questão, lendo o que vem depois dos 2 pontos e analisando se o receptor é o que vem depois, tá? Na letra E está assim, não jogue lixo nas ruas. Quem é o receptor dessa comunicação? O cidadão, né? O povo, o porco, né? Então, ó, não jogue lixo nas ruas. Aí o cara botou gari. O que ele espera que você confunda? Receptor e emissor. Entendeu? Ele espera que você confunda receptor e emissor. Entendeu como é que eles constroem as questões? Ele espera nessa questão que você confunda receptor e emissor. Porque, tecnicamente, o gari diria para você não jogar lixo nas ruas, né? Já que ele é profissional da limpeza, ele diria para que você não jogasse lixo nas ruas. Então, o gari seria o emissor da comunicação e não o receptor dela, tá? Entendeu a maldade? Então, ele espera que a pessoa confunda nessa questão os conceitos de emissor e receptor, entendeu? O gari é que diria, não jogue lixo nas ruas. Essa comunicação não se dirige ao gari. Seria paradoxal, seria um paradoxo você pedir a um gari que não jogasse lixo nas ruas, entendeu? Seria um paradoxo o gari jogar lixo nas ruas, concorda? Olha a letra D. Atravesse na faixa. Atravesse na faixa se dirige a quem? Fala aí. Aos pedestres, né? E não aos motoristas. Repara que eles são sacanas, né? Eles botam sempre alguém envolvido na história ali, né? Só que ele quer que você confunda mais uma vez emissor e receptor, né? O motorista está envolvido no processo, né? O motorista está envolvido no processo. Só que o motorista não é o cara que atravessa na faixa. O motorista realmente para em cima da faixa. Quem atravessa na faixa é o pedestre. Concorda? Pessoal, está tudo certo aí? Entendeu essa questão? Tranquilo? A letra C. Entrada só de máscara. Não são os comerciantes que têm que entrar de máscara, são os fregueses, né? Não são os comerciantes que vão entrar de máscara, são os fregueses, não é isso? É engraçado que a percepção das pessoas depois da pandemia começou a mudar. Vocês viram o vídeo de uma garotinha, um bebezinho, que ela fica andando na rua, apertando os lugares e esfregando a mão? Porque ela acha que tudo na vida é álcool em gel. As crianças que nasceram de 1 ano para cá, elas já têm essa realidade, já acham que o mundo é mascarado. Elas acham estranho ver uma pessoa sem máscara na rua. É questão de realidade. Nós mesmos vamos estranhar daqui a algum tempo, né? Vai ser estranho olhar alguém sem máscara, ver que esse idiota andando sem máscara na rua. Quando a pandemia acabar, vai ser uma coisa natural, mas vai ser estranho para nós, né? Se você já viajou para outros países, você deve ter visto isso com mais frequência, mesmo em épocas de não pandemia, porque os povos mais evoluídos usam máscara quando estão resfriados, né? Então é muito comum. Eu estranhei muito quando eu vi pessoas de máscara na rua, achei que fosse uma pessoa adoentada e tal. Na verdade são doentes, mas eles não querem transmitir a doença, né? E essa frase aí, ó, entrada só de máscara, ela não se dirige a comerciante, ela se dirige ao cara que entra na loja, concorda? Então esse aí, ó, entrada só de máscara não é para comerciante, é para o freguês que entra na loja lá, né? Olha só, para médicos, não há mal que sempre dure. O médico talvez diga isso, mas não ouça isso, né? Então a resposta é a letra A. Você achou essa questão fácil? Sabe que essa questão é muito dúbia? Há pessoas que acham essa questão muito fácil e há pessoas que não entendem o que ela quer. Entendeu? É muito dúbio. Entenda uma coisa, não quer dizer que a pessoa é mais inteligente do que a outra, não. São percepções distintas, entendeu? Eu já encontrei alunos que acharam essa questão tão fácil a ponto de achar que a resposta estava tão óbvia que ficaram com medo de fazer. Pô, está muito na cara essa questão. Eu não acho que está muito na cara, não. A pessoa tem que entender bem o enunciado dela para conseguir perceber. Sem contar uma outra coisa. Eles foram sacanas porque não criaram nenhuma hipótese absurda, pode reparar. As frases ditas aí sempre envolvem os elementos que estão anteriores aos 2 pontos. Sempre envolvem, de alguma forma, mas geralmente eles botam o emissor no lugar do receptor. Porque a frase não jogue lixo nas ruas, é mais provável que o gari diga essa frase, entendeu? Atravesse na faixa, envolve o motorista, ainda que o motorista não diga, o Detran que vai dizer, né, a campanha de trânsito lá, né? Mas envolve motoristas, né? Entrada só de máscara, na verdade, aí o comerciante seria aquele cara que seria o emissor dessa comunicação. E não há mal que sempre dure. Geralmente os médicos, quando tratam de alguém acometido de alguma doença, podem falar isso aí, né? Agora, não me bote de castigo, ensine-me para professores, faz sentido, não faz? Então a resposta é a letra A, tá? Tudo certo aí nessa questão, pessoal?
Reparou que o CESP não, a FGV chamou de destinatário o receptor, né? Tudo certo aí? Tira uma foto aí do quadro, por favor. E as questões de direito, dizem que também são meio pesadas, né? Que eles constroem umas questões lá que não, pelo que eu pude entender, não é a mera memorização, não, né? O cara tem que ter uma noção para poder matar as questões lá, né? Aí, para complicar, eles levam o Agostinho para fazer a prova de português lá. Vocês devem saber disso. O professor de português da FGV, ele era professor de português da NCE, que era uma banca muito boa, que existia há uns 10 anos, mais ou menos. Essa banca acabou e eles pegaram o Agostinho, com quem eu trabalhei, e levaram para a FGV. Esse cara, obviamente, não dá mais aula, né? O Agostinho, porque não pode. Você não pode dar aula e preparar provas. Inclusive, professores, caras de pau que inventam para os alunos que fazem parte de banca. Essa mentira, ninguém acredita nisso não, cara. Só que, professor, eu trabalho na banca. É mentira, ninguém trabalha em banca. Se o cara trabalha em banca, ele não pode dar aula, entendeu? Eu não sei como é que o professor inventa essa história e o aluno não acredita. Eu trabalho no FGV. Mentira, se você trabalha numa banca, você não pode dar aula, entendeu? E o pessoal acredita. Não, eu sou dono do CESP, entendeu? O C do CESP é do meu nome, Carlos, entendeu? O cara inventa lá que é o dono da banca. Não existe ninguém que trabalhe em banca, não. Eu trabalhei com um maluco, cara, que ele falava umas bobagens de redação absurdas. Ele falava assim, você não pode colocar pronome possessivo na redação. Ele dizia que se você colocasse assim, o povo deve superar suas mazelas. Ele falava que você ia tirar 0 por essa frase, porque você colocou suas. Aí eu falei, cara, de onde esse cara tirou isso, cara? Não, professor, ele falou que ele trabalha na banca de correção do Exército. Se ele trabalhasse na banca de correção do Exército, não poderia estar dando aula, né? Há uns malucos que inventam umas histórias aí, né? É igual o professor que adivinha quando vai ser a prova, já viu? A prova vai ser 7 de novembro do mês que vem. Ele chuta umas 50 vezes. Um dia ele acerta, né? Agora que não vai ficar chutando, tá? Vamos a 4, pessoal. Essa questão, interpretação total, ela não vai exigir de você conhecimento gramatical, percepção de receptor e emissor, intertextualidade. Ela só exige uma coisa de você, cara, atenção total na leitura e interpretação pura e simples. Quer ver? Vamos lá, pensa comigo. Os trajetos das corridas a pé estão sempre cercados de cartazes, a maioria deles humorísticos. Um desses cartazes dizia, antes que você continue lendo, tá? Os trajetos das corridas a pé, né, aquelas caminhadas que as pessoas fazem lá, estão sempre cercados de cartazes, né? Você está caminhando lá rapidamente para ganhar, e aí você tem lá cartazes. A maioria deles humorísticos, ou seja, a maioria deles buscará ser engraçada, jocosa, cômica, né? Um desses cartazes dizia, preste atenção, se você conseguiu ler todo este cartaz, é porque não está correndo bastante rápido. Faz sentido, não faz? Se você conseguiu ler todo este cartaz, é porque não está correndo bastante rápido. O que você consegue extrair disso? Vamos fazer um silogismo aqui? Qual é a conclusão a que se chega? A conclusão a que você chega é que as pessoas que andam muito rápido não conseguem ler um cartaz inteiro. Não é isso? Se você está caminhando, está correndo bem rápido, você não vai ter tempo de parar e de ler. Igual, eu não entendo esses outdoors cheios de frases ali. É para o cara bater e morrer. Porque tem que ser uma imagem só, uma coisa só. Então, se você está passando rápido por um cartaz, você nunca conseguirá lê-lo completamente, a não ser que ele diga oi. Né? Agora, se ele colocar uma frase completa como esta, se você conseguiu ler todo este cartaz, é porque não está correndo bastante rápido, é um tom irônico, né? O que dá jocosidade a isso aí é o fato de que se o cara realmente estiver andando rápido, ele não vai conseguir ler esse cartaz. Significa o seguinte, se o cara conseguiu ler o cartaz todo, é porque ele estava andando devagar. Essa é a interpretação que o cartaz quer que você tenha, tá? Bom, dedução, pessoal, dedução, tem caído direto, né? Dedução significa partir do geral para o particular, tá? Dedução significa partir do geral para o particular. Preste atenção, tá? As pessoas que se privam de um domingo pela manhã em casa tendem a obter êxito em seus projetos. As pessoas que se privam de um domingo pela manhã em casa tendem a obter êxito em seus projetos. Isso é uma afirmação genérica, reparou? Ele se privou de um domingo de descanso, portanto, tenderá a obter êxito em seu processo. Entendeu? Eu parti de uma afirmação geral, para todo mundo, para um caso particular. O nome disso é método dedutivo, tá? O método dedutivo parte sempre do geral para o particular. Esse cartaz se dirige a uma pessoa só? Não. Ele se dirige a todos os corredores, concorda?